Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. A vinda do reino do Senhor é um tema bem elaborado no Antigo Testamento, que criou uma expectativa entre os judeus nos séculos antes da chegada de Jesus. Eles conheciam profecias em que Deus prometeu constituir seu rei em Sião, Salmo 2, e juntar os ofícios de rei e sacerdote em um domínio eterno, Salmo 110. Conheciam a interpretação que Daniel fez de um sonho do rei Nabucodonosor, encerrando com a promessa que, nos dias dos reis do quarto reino, uma referência ao Império Romano, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Daniel 2, 44. Quando João Batista e Jesus Cristo começaram a pregar sobre a iminência do reino dos céus, Mateus 3, 2 e 4, 17, os judeus prestaram atenção. Alguns perguntaram para Jesus sobre a vinda do reino, Lucas 17, versículo 20. Nos últimos dias antes da crucificação de Jesus, a mulher de Zebedeu pediu que os seus filhos, Tiago e João, recebessem posições de influência no reino. Mesmo depois de todo o ensinamento feito por Jesus ao longo de mais de 3 anos, a última pergunta dos apóstolos antes da sua ascensão foi sobre o tempo de restaurar o reino a Israel. Atos capítulo 1, versículo 6. Parece que ainda alimentavam a esperança de um reino terrestre. Até os dias de hoje, a expectativa de um reino terrestre domina o pensamento e o ensinamento de muitos religiosos. Extraindo pedacinhos de vários textos, sem considerar adequadamente os contextos, alguns defendem a noção de que Jesus ainda vai estabelecer um reino terrestre. Muitos olham para a cidade física de Jerusalém, enquanto diversas seitas têm identificado outros locais como centro deste esperado reino futuro. Não é necessário conhecer tudo o que essas escrituras dizem sobre o reino para perceber que esses ensinos populares têm vários erros. Algumas afirmações básicas nas escrituras nos levam a um outro entendimento do reino do Senhor. Vamos pensar nessas afirmações. Primeiro, Jesus disse que o reino de Deus chegaria antes da morte de alguns que ouviram seus ensinamentos pessoalmente quase 2000 anos atrás. Em Marcos 9, versículo 1, ele disse: "Em verdade vos afirmo que, dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus." Desta afirmação, podemos chegar a uma das seguintes conclusões. A. Jesus mentiu. B. Jesus fracassou e não conseguiu estabelecer seu reino. Ou C. Há pessoas com quase 2000 anos ainda andando por aqui esperando o cumprimento da profecia. Ou D. O reino foi estabelecido naquela geração, como Jesus disse. Qualquer pessoa que acredita de fato em Jesus sabe que ele não fracassou, que ele não mentiu, e sabemos que não tem pessoas de 2000 anos de idade circulando por aqui. O reino foi estabelecido naquela geração, exatamente como Jesus disse. Agora, segundo o ensinamento bíblico, em comentário feito 30 anos depois dessas palavras de Jesus, o apóstolo Paulo disse que o reino já existia. Disse em Colossenses 1, versículos 13 e 14, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Se Deus já transportou pessoas para o reino, este reino já foi estabelecido. Terceiro fato.
Jesus ensinou que seu reino era espiritual e celestial, e não político e material. Ele disse em Lucas 17, versículos 20 e 21, não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Quando o governador Pilatos perguntou, Jesus não negou sua posição de rei, mas apresentou uma visão do reino bem diferente da noção material. Ele disse em João 18, 36, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Como rei, Jesus exerce a autoridade total. Ele mesmo disse isso em Mateus 28, versículo 18. Ele ocupa seu devido lugar à destra do Pai, como diz Atos capítulo 2, versículos 34 a 36, e Hebreus capítulo 1, versículo 3. Como Daniel profetizou no 6º século antes de Cristo, Jesus recebeu domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Daniel 7, versículo 14. Jesus reina atualmente e para sempre, como o soberano dos reis da terra. Apocalipse 1, versículo 5. O verdadeiro Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Apocalipse 17, versículo 14. Só resta uma pergunta importantíssima para nós. Vivemos em submissão à vontade do soberano Rei? As nossas perguntas bíblicas, a pergunta de ontem, qual foi o nome do comandante romano em Jerusalém que mandou Paulo ao governador? Alternativas: A. Cláudio Lísias, B. Pôncio Pilatos, C. Lúcio Agripa ou D. Tito Domiciano. E a resposta certa vem no próprio livro de Atos. Cláudio Lísias foi esse comandante. Diz Atos 23, versículos 25 e 26. O comandante escreveu uma carta nestes termos. Cláudio Lísias ao excelentíssimo governador Félix. Saudações. E a nova pergunta. Quando Deus chamou Moisés para subir o Monte Sinai, como foi a aparência da glória do Senhor? Alternativas: A. Arco-íris, B. Fogo consumidor, C. Ouro polido ou D. Diamantes brilhantes. A resposta amanhã, no final do episódio 477. Ao invés de ficar olhando nas manchetes dos jornais para ver algum sinal da vinda do reino de Cristo, vamos entender que ele já está reinando, ele é o Rei dos Reis e que nós precisamos nos submeter em lealdade absoluta ao Rei eterno. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.